da teleaula de História Antiga. Vamos lá para ver esse título, então, que é bastante extenso. Crescente fértil e Extremo Oriente entre as idades do Bronze e do Ferro. Perceba que aqui nós já temos uma delimitação temporal e espacial. Afinal de contas, temos ali Crescente Fértil, Extremo Oriente, Oriente Próximo, já fazendo referência também, junto com Idade do Bronze. Ou seja, nós temos um momento e um espaço, que são duas delimitações tão importantes, tão fundamentais para qualquer coisa que nós venhamos a estudar dentro da ciência histórica. Para quem não se lembra, meu nome é Fabiane Musardo, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Veja só, nós começamos as nossas discussões falando e nos baseando muito no conceito de formas e contextos do Guarinello. Conceito este que se resume em elaborar conceitos para tentar entender sobre uma dada realidade. Essa ideia se baseia mais em características que são semelhantes, em características que são comuns. Isso é bom? Sim, é sempre bom, mas nós sempre temos um detalhezinho que precisa ser problematizado, precisa ser pensado. Qual seria esse detalhezinho? Que, ao criar um conceito mais geral, é como se nós estivéssemos vendo mais de longe. Então, nós vemos o todo, nós vemos as características mais genéricas, que são comuns, que são semelhantes. Agora, para ver mais de perto, nós precisamos nos aproximar mais. Significa que conceitos que são mais distantes, numa escala maior, nos possibilitam entender realidades maiores, generalizações, e perdemos com isso, passam despercebidas algumas especificidades, alguns detalhes. É daí esse jogo de aproxima e distancia que é tão importante dentro da ciência histórica. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui a nossa contextualização desta aula que começa agora. Então, tornar acessíveis períodos e civilizações que são distantes de nós. Distantes de nós, às vezes no tempo, às vezes no espaço, às vezes nas duas coisas. É importante nós pensarmos isso, né? Várias vezes, por exemplo, quando eu trabalhava na educação básica, principalmente ali no 6º ano e nos 7º anos, quando nós estamos falando sobre lá no Egito Antigo, é muito distante, o Egito é distante, o Egito Antigo é distante. Então, nós temos ali uma distância que é espacial e que também é temporal. Então, quando nós falamos em sala de aula, nossa, 2000 anos atrás, esse aluno que tem ali 11 anos, 12 anos, 13 anos, pensando ali mais ou menos na faixa etária do ensino fundamental 2, não tem ainda uma abstração tão grande para conseguir entender isso. Pense, falar em 2000 anos necessita que se tenha uma abstração temporal para conseguir compreender mesmo. Então, uma semana, um mês, um ano, 10 anos é mais fácil de entender. Ainda assim, 10 anos, ou seja, uma década, é quase a idade que ele tem. Falar em 100 anos já fica muito complicado, falar em 1000 anos é mais ainda. Falar em pré-história é muito mais difícil, ou seja, nós criamos conceitos dentro da ciência histórica para tentar tornar inteligível, ou seja, para tentar fazer com que esse nosso aluno, a nossa aluna lá do ensino básico também, compreenda melhor essas realidades, por mais que elas sejam distantes no tempo ou no espaço. Vamos lá para a tela, por favor. Então, nós temos esses conceitos como ferramentas. Como assim? O conceito ele não é criado, nem feito, nem utilizado para que nós o tenhamos enquanto a verdade absoluta. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós pensemos, problematizemos coisas a partir desses conceitos e sempre também partindo do pressuposto de que um conceito, por melhor que ele seja, por mais adequado que ele seja, ele não dá conta de tudo. Ora vai faltar uma análise mais geral, ora vai faltar uma análise mais da especificidade, mais da singularidade. Daí então esse jogo de aproxima e distancia que nós nos valemos dentro da ciência histórica. Fechamos esse bloco.
criação de conceitos dentro da história antiga. Como nós estamos falando aqui sobre conceitos, nós vamos pegar dois para pensar dentro desse nosso espaço, dentro desse nosso objeto de análise, que é a antiguidade. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui, então, os dois conceitos que eu escolhi para essa aula de hoje, que são o conceito de modo de produção asiático, que nós veremos primeiro, e logo depois o conceito de Oriente Próximo. Qual é o objetivo disso? Como já falamos, de diferentes modos, né? Facilitar a compreensão de sociedades e realidades complexas. Veja só, a partir do momento que nós falamos em sociedades e realidades complexas, é mais um jeito de dizer que, por mais elaborado, mais bem feito, mais encaixadinho que seja um conceito, é claro que ele não dá conta de toda a complexidade, toda a diversidade, e ao mesmo tempo toda a singularidade que uma dada sociedade em um dado período possui. É por isso que é muito comum nós utilizarmos diversos conceitos dentro da análise histórica, de acordo com o nosso objetivo, de acordo com aquilo que nós estamos propondo que seja feito. Vamos lá para a tela, por favor. O primeiro, então, desses conceitos é o modo de produção asiático. Note essa imagem que está aí do lado, né? É um busto, então, uma escultura de um busto do Karl Marx. Aí, de imediato, você pode pensar, por que tem essa imagem do Karl Marx aí, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Conceitos não caem do céu, conceitos são criados. O conceito de modo de produção asiático foi criado pelo Karl Marx. Nossa, significa então que um conceito criado para se pensar sobre a antiguidade não data da antiguidade. Exatamente. Karl Marx viveu no século XIX. Ou seja, é no século XIX que ele criou um conceito para pensar sobre sociedades da antiguidade. Vamos lá para a tela novamente, por favor. Nós temos então essa primeira informação. Foi criado por ele, que é justamente esse busto que nós temos aqui na lateral. Refere-se às sociedades do Oriente Próximo que tinham sua sobrevivência garantida pela agricultura de subsistência. Aqui nós já temos outra coisa para pensar, né? Oriente Próximo. Próximo a quem? Eu falo, essa folha está próxima a mim. Eu sou a referência, está próxima a mim. Se eu falo Oriente Próximo, eu estou partindo de uma referência, correto? Qual é essa referência, né? Quem que criou isso aí? Nós temos Oriente Próximo porque parte do pressuposto que a referência é o continente europeu. Então, o Oriente mais próximo da Europa. O Extremo Oriente é o Oriente mais distante da Europa. Perceba que é um conceito criado que diz mais respeito à Europa do que ao Oriente propriamente dito. Então, daí a questão de nós sempre problematizarmos esse conceito. Vamos lá para a tela novamente. Veja só então, diz respeito a uma dada sociedade, justamente essa sociedade do Oriente Próximo, que tinha a sua sobrevivência, então a sua economia, pautada numa agricultura de subsistência. Aqui nós já temos outro conceito que é de uso recorrente dentro da história. Você se depara com ele todo o tempo, né? Que é o conceito de agricultura de subsistência. Então, o produzir artigos, produzir plantações diversas que visam o próprio consumo, que visam a sua própria sobrevivência. Nós já temos características ali em comum. Lembre do conceito de formas e contextos do Guarinello. Você cria um conceito que parte da ideia de características que são semelhantes. No caso desse conceito em específico, eu tenho uma localização, que é o Oriente Próximo, e já uma característica econômica, que é essa importância da agricultura de subsistência. Há outras características. Vamos lá para a tela, por favor. A outra é o desenvolvimento de grandes sistemas de irrigação, ou seja, para tornar possível essa agricultura de subsistência, nós temos um sistema de irrigação. Automaticamente, nós podemos aqui já desenvolver um pouco essa ideia e pensar que se há um sistema de irrigação é porque existe água disponível. Eu estou falando de Oriente Próximo, eu vou ter então sociedades que têm rios que são muito importantes para o seu desenvolvimento. Além disso, uma última característica que é dessas sociedades do Oriente Próximo que tem agricultura de subsistência como fundamental. E para isso, para esse desenvolvimento, nós temos a criação de sistemas de irrigação, há ainda a presença
presença de um poder soberano. Pense comigo agora, tá ok? Então, existem características que são semelhantes. E isso foi pensado lá no século XIX, por essa pessoa em específico, que é o Karl Marx. Karl Marx é um dos grandes estudiosos do sistema capitalista. Ou seja, ele está pensando sobre o capitalismo lá no século XIX. A partir dessa leitura econômica da realidade, ele se volta para a antiguidade para pensar sobre outras formas de produção. É daí, por exemplo, que ele estuda essas sociedades que ele entende como formas de economia pré-capitalistas. Significa dizer, então, que essas sociedades do Oriente Próximo, que têm agricultura de subsistência como muito importante, automaticamente estavam fadadas a ter um regime capitalista? Claro que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Nós estamos falando sobre a criação de um conceito no século XIX que visa analisar sociedades que têm determinadas características em comum, que é o caso de uma agricultura importante, que visa a subsistência, que só é possível por meio da criação de um sistema de irrigação, que só existe pela presença de rios que são fundamentais para isso, e que, além disso, tem a presença de um poder soberano. Com isso, eu posso dar aqui alguns exemplos: Egito, Mesopotâmia, Hebreus e assim por diante. Eles têm todas as características semelhantes? Claro que não. Por exemplo, os hebreus, monoteístas, os egípcios, politeístas. É daí o que eu venho reiterando todo o tempo. Um conceito não dá conta de tudo, não dá conta de entender, por exemplo, nesse caso, o aspecto econômico com essas suas semelhanças e o aspecto religioso, nesse exemplo que eu dei. Vamos lá para a tela novamente. O outro conceito é o conceito de Oriente Próximo. Como mencionei há pouco, Oriente Próximo, a ideia de proximidade, já cria a obrigatoriedade da presença de uma referência, né? No caso, a referência é a própria Europa, né? É um conceito que começa a ser trabalhado ali no século XVI, quando se cria a idade de Oriente Próximo versus Antiguidade Clássica. Pense comigo, o que acontecia ali no século XVI? Renascimento. Renascimento vai se voltar para a antiguidade, para pensar sobre arte, pensar sobre cultura, mas não é uma antiguidade como um todo, é uma antiguidade clássica. A antiguidade clássica, já falamos isso aqui também, diz respeito somente a Roma e Grécia Antiga. Ou seja, veja que chamar uma determinada cultura de clássica e outra de Oriente Próximo também tem um sentido hierárquico presente. Daí, a indubitável necessidade de nós problematizarmos o conceito. Vamos lá para a tela novamente. O Oriente Próximo, que também se opõe à ideia de Extremo Oriente. Extremo Oriente como aquele que é a parte oriental mais distante dessa referência, que é a Europa. Referência a partir da qual se estabelece o outro. Perceba então que esses conceitos, eles atendem mais à agenda europeia e diz respeito mais à sua visão de mundo, então a visão de mundo europeia, do que ao contexto das sociedades antigas propriamente ditas. Veja, não é um conceito neutro, não é um conceito imparcial. Oriente Próximo, próximo à Europa, Extremo Oriente, é a parte do Oriente que é mais distante da Europa. Então é um conceito que pensa sobre sociedades a partir de um olhar europeu, portanto, diz mais da Europa do que daqueles sobre os quais se está dizendo. Fechamos esse bloco. O modo de produção asiático é um termo criado para fazer referência a sociedades diversas que possuíam algumas características em comum. Características essas que são muito voltadas para o aspecto econômico, tanto é que o nome é modo de produção, ok? Uma dessas sociedades é exatamente a Mesopotâmia. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos então aqui, para começar a nossa análise, um mapa, para pensarmos um pouco no sentido geográfico, né, do termo. Algumas expressões são de uso recorrente para tratar da Mesopotâmia. Por exemplo, a expressão
Crescente fértil, que está presente aqui em vermelho, bem no centro do nosso mapa. Por que esse nome é utilizado? Porque faz referência a como que uma lua em formato crescente, que é formada a partir da junção desses territórios que se baseiam na agricultura de subsistência, que tem como possibilidade, como existir por conta da presença do sistema de irrigação, que só é possível pela existência de rios, ou seja, chegamos aqui nos rios presentes no nosso mapa. Então, por exemplo, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, e aqui também faz referência ao Rio Nilo, que nós falaremos mais adiante. Tanto é que o nome Mesopotâmia significa justamente ali terras entre rios. Quais rios? Os rios Tigre e Eufrates, que são fundamentais para que esses povos tenham existido, para que esses povos tenham condição de terem desenvolvido a sua história nessa porção territorial. Hoje, essa região da Mesopotâmia corresponde aos territórios do Iraque, do Kuwait, da Síria e do Irã, aproximadamente. A região da Mesopotâmia tem a sua história marcada pela existência e pelo desenvolvimento e por constantes conflitos entre povos. Entre povos, plural, significa que é uma região marcada pelo desenrolar de histórias, depois de conquistas, desenrolar de outras histórias, pela permanência de algumas características e também pela adesão, pelo adicionar de características novas. É diferente, por exemplo, de quando nós falamos da história do Egito. A história do Egito Antigo é a história de um povo que tem relações comerciais, relações bélicas com outros povos também, mas que é mais homogênea, é uma história mais homogênea, por falta de palavra melhor, do que a história aqui dessa região do Crescente Fértil, em específico da Mesopotâmia. Aqui eu escolhi 2 povos para nós falarmos um pouquinho mais. Vamos lá para a tela, por favor. O primeiro desses povos é os sumérios. Os sumérios por quê? Porque eles foram os primeiros habitantes a povoar esse território que nós acabamos de visualizar. Nós temos esse arqueólogo australiano, o Gordon Childe, que vai pensar sobre esse território e definir a Mesopotâmia como o lar das revoluções neolítica e urbana. Pense um pouquinho comigo. O termo revolução tem um sentido muito potente. Se é uma mudança pequena, eu não posso me valer desse termo para nomear essa mudança. Se eu utilizo o termo revolução, é porque a transformação, a alteração, ela é consubstancial, ela é grande, ela é visível, ela traz de fato mudanças. Revoluções neolíticas, o que é isso? Bom, neolítico é aquele período da história que foi nomeado a partir do momento em que a sedentarização das pessoas, ou seja, começa a se praticar a agricultura e por meio dessa prática as pessoas vão, pouco a pouco, cada povo em um ritmo e um tempo diferente, deixando de ser nômade e passando a ser sedentário. Isso é uma revolução. Por quê? Porque é uma mudança muito grande de você ter sociedades que se deslocam constantemente no espaço para sociedades que se fixam em um espaço. Veja que, novamente, nós temos referência à agricultura, a essa existência da irrigação, a presença dos rios, que tornam possíveis essa sedentarização. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos também essa revolução urbana, porque, inclusive, as primeiras cidades que são conhecidas na história da humanidade, algumas delas se localizam ali na Mesopotâmia. Por exemplo, a cidade de Ur, que é uma das mais famosas, das mais importantes cidades mesopotâmicas. Os sumérios, enquanto primeiros habitantes dessa região, datado de aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, tinham algumas características, que são, por exemplo, a escrita cuneiforme, que recebe esse nome pela presença de cunhas que são feitas ali em massas de argila, e a criação de um sistema de irrigação, barragens e a metalurgia do bronze. Perceba então que nós temos de fato um tipo de sociedade que se torna mais complexa. Essa que também é uma expressão muito utilizada nesse período da história, né? Uma sociedade mais complexa, por quê? Porque ela se sedentariza, ela se fixa em um território e, portanto, ela começa a desenvolver
coisas ali para tornar a sua vida mais confortável dentro daquilo que era mais interessante para aquele período. Por exemplo, as próprias cidades ali naquele contexto tinham uma configuração que é muito diferente da nossa cidade atual. Mas vamos lá para a tela para ver um pouco melhor isso. Veja esse fragmento que eu trouxe. A cidade propriamente dita está circunda de um muro de tijolos e um fosso, a cujo abrigo o homem encontrou pela primeira vez um mundo próprio, relativamente protegido da pressão imediata da rude natureza. Qual é a grande diferença aqui? A cidade tem um muro que a circunda, a cidade, não a casa. E além desse muro, a presença do fosso. Pense aqui comigo, hoje nós temos casas e muros nas casas, um prédio e muro no prédio, ok? São muros individuais, digamos assim. Ali não, é a cidade e um muro que circunda a cidade. Além disso, um fosso. Então, a ideia é proteger essas pessoas das ameaças da natureza e não proteger essa casa da casa do lado, que é uma outra configuração presente nas nossas cidades de hoje. Perceba que essa comparação com cidades seria, por exemplo, um modo de aproximar essa realidade que é tão distante no tempo da realidade do nosso aluno em sala de aula lá no ensino básico. Vamos para a tela novamente. Outro povo que viveu na região da Mesopotâmia é dos assírios. Assírios que dominaram essa região por volta do ano 1300 a.C. e eles que são muito conhecidos por sua força militar e pela arte. Arte, inclusive, que tem boa parte voltada para essa força bélica. Eu trouxe aqui um detalhe assírio localizado no Museu Arqueológico da Turquia hoje em dia. Então, muito do que nós conhecemos sobre esses povos da antiguidade, aqui os povos da Mesopotâmia em específico, são conhecimentos obtidos a partir da arqueologia. Então, perceba a necessidade do diálogo da história com outra ciência, no caso a arqueologia. Por quê? Porque eu estou tratando, por exemplo, de civilizações que começaram a desenvolver a escrita cuneiforme dos sumérios, uma escrita muito diferente da escrita que nós utilizamos hoje, mas que tem na presença das obras, da cerâmica, de artefatos, uma grande fonte que torna possível o nosso trabalho enquanto pesquisador para ter mais informações, para ter mais conhecimento a respeito desses povos. Fechamos esse bloco. A presença de jogos de videogames e mesmo de filmes, desenhos e assim por diante torna muito mais possível ministrar aulas sobre Egito para a faixa etária do ensino fundamental 2 em específico. Eles gostam muito de mitologia egípcia e acabam sabendo muito sobre mitologia egípcia e se interessando muito por isso também. Você vai perceber que no recorte que eu fiz para nós conversarmos um pouco sobre Egito, o foco é justamente essa questão da mitologia. Vamos lá para a tela, por favor. Então, características gerais do Egito, né? O Nilo e a agricultura. Com certeza, você já viu 1000 vezes a expressão o Egito é a dádiva do Nilo. Eu vi uma vez uma entrevista do Karnal em que ele dizia que no ensino de história nós precisamos arrumar um jeito de afetar o nosso aluno. Não exatamente é esse o jeito que ele fala, mas é isso que ele quer dizer. É no sentido de provocar esse aluno, de tornar isso interessante para ele e de fazer com que isso tenha sentido. Daí ele dá um exemplo que eu gostei muito na época, que ele dizia assim: se esse aluno não se sentir atingido, tocado, afetado por isso que eu estou falando, que diferença que faz entre eu dizer, por exemplo, o Egito é a dádiva do Nilo ou o Egito é a dádiva do Tietê? Veja que é uma provocação bem interessante, né? Se isso que eu estou falando são palavras soltas, tem um rio ali, tem uma civilização ali que teve uma história, enfim, e isso não tiver nenhum sentido para essa aluna, para esse aluno lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, não faz diferença nenhuma eu colocar outro nome qualquer no tal do Nilo. Entende? É daí a ideia de nós tentarmos todo o tempo aproximar esse conhecimento daquilo que é parte da realidade desse nosso aluno,
do ensino básico. Vamos lá para a tela, por favor. Então, o Nilo e a agricultura. O Nilo, que por meio das suas enchentes tornavam possíveis as inundações, melhor dizendo, né? Tornava possível a prática da agricultura no Egito. Lembrando que o Egito compõe uma dessas sociedades que lá no século XIX foram pensadas a partir daquele conceito de modo de produção asiático. O povo egípcio, que é marcado pelo politeísmo, ou seja, pela existência, pela crença em vários deuses, em uma mitologia muito presente, que é inclusive visível na sua produção artística. Aqui eu trouxe um mapa para nós visualizarmos um pouquinho sobre o Egito. Então, o destaque dado ao rio Nilo, que apesar do Egito ter essa característica desértica, né, um rio que nasce numa região que não é desértica e que, portanto, possibilita sua existência, sua permanência, apesar dessa característica seca que tem ali a região do Egito. Rio Nilo que deságua ali no mar Mediterrâneo. Toda a questão de Alto Egito, Baixo Egito, mas que não nos interessa aqui na leitura que nós vamos fazer. Veja só, a história do Egito tem uma série de características que podem ser pensadas e problematizadas a partir da sua mitologia. Por isso eu trouxe um fragmento de uma das mitologias egípcias que você deve conhecer, inclusive, para nós destacarmos aspectos da cultura egípcia. Vamos lá para a tela, por favor. Então, veja só, o mito de Osíris, né? Osíris era o deus que, com sua irmã esposa Ísis, perceba, eu tenho um deus, eu tenho uma deusa. Já é característica de existência de mais de um deus, portanto, politeísmo. Característica essa que nós acabamos de destacar. Para além disso, é irmã-esposa, ou seja, o casamento entre irmãos era algo muito comum na sociedade egípcia até ali o domínio romano, que ocorreu no século I a.C. E ele, então, Osíris, era o deus que, casado com sua irmã esposa Ísis, reinava sobre o Egito. Ele, Osíris, havia ensinado os homens a agricultura. Veja só a presença aqui da agricultura, a agricultura de subsistência que só se tornou possível por meio da presença do Nilo. E a metalurgia, então já referência ao desenvolvimento da sociedade egípcia, a também indo mais longe ao processo de sedentarização, a criação dessas cidades e ao trabalho com metais, né? E era amado por seus súditos. Seu enciumado irmão Sete o matou, colocou seu corpo num cofre e o jogou no Nilo. Veja que aqui é referência direta ao Nilo, mas quando se fala sobre agricultura, é uma referência indireta a este mesmo rio. Ísis procurou o cadáver do marido e encontrou em Biblos. Ela o trouxe de volta e escondeu em um pântano. Sete o descobriu, cortou-o em 14 pedaços e o espalhou pelo Egito, seguindo. Ísis novamente foi atrás do marido, recuperou os pedaços em decomposição, com exceção do falo, e com eles fez uma múmia. A referência ao processo de mumificação egípcia e a todo o conhecimento médico e de anatomia que essa civilização desenvolveu. Também referência a este processo de mumificação, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então precisava-se ter esse corpo, né, que esse corpo existisse para esse outro período. Com a ajuda de outros deuses, veja de novo a referência ao politeísmo, mais seus poderes mágicos, Ísis devolveu a vida ao marido e reconstituiu seu membro perdido. O casal gerou Horus, que foi criado pela mãe e protegido do ambicioso Sete até chegar o momento de assumir o trono. Osíris não recuperou seu reinado terrestre, mas passou a reinar sobre os mortos. Horus, mais tarde, tornou-se o rei do Egito. Os faraós o sucederam. Perceba aqui no fim a referência aos faraós, ou seja, este poder do faraó, que é um cargo fundamental para se pensar sobre a civilização egípcia, como a reencarnação dos deuses que o precederam. Perceba, é uma mitologia, por meio dela nós conseguimos pensar em agricultura de subsistência, existência do Nilo, importância do Nilo, politeísmo, a presença ali desses casamentos entre irmãos, ou seja, uma ideia de família, ideia de reinado, que é bastante diferente da ideia que nós temos hoje. E aí é interessante que nós, ao tratarmos de um assunto como esse, ou de uma civilização como essa, não tenhamos uma leitura hierarquizadora.
Ou seja, de falar que olha só como agora é melhor do que era lá. Não, a ideia é perceber que existem características que são mais próximas da nossa realidade atual e características que são mais distantes da nossa realidade atual. Então, entendendo enquanto diferente e não enquanto melhor ou pior. Vamos lá para a tela, por favor. Além da mitologia, a arte egípcia é uma outra fonte de absurdos conhecimentos sobre essa civilização. Aqui eu trouxe duas esculturas egípcias que dá para a gente pensar na característica antropozoomórfica da sua religião também. Outra coisa que permite que nós pensemos a partir dessa existência artística, né, do povo egípcio é a questão de onde deve estar hoje essas obras. Então, por exemplo, boa parte das obras, das artes egípcias se encontram hoje no Museu Britânico. Olha como tem assunto para discutir referente a isso. Por que está no Museu Britânico, né? Toda a questão de imperialismo do século XIX, século XX, o levar essas obras para o território europeu, o estar essas obras em museus europeus hoje. Então, a discussão que começa a existir hoje sobre essas obras devem ficar aqui, devem ser devolvidas para o Egito. Então, se discutir esse tomar posse, esse expor a própria museificação a partir da presença ou não presença dessas obras no Egito, na Inglaterra ou em qualquer outro país da Europa. Fechamos esse bloco. A Mesopotâmia, como eu disse, é uma região marcada pelo desenvolvimento, pela história de povos diversos. Falamos um pouco sobre sumérios, um pouco sobre assírios, mas há outros povos. Por isso, nessa SP, esse foco em relação à Babilônia, para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. Vamos lá para a tela, por favor. Apresentando, então, a SP. A Babilônia despertou opiniões divergentes já na Antiguidade. Se os hebreus a viam como uma cidade corruptora, os gregos a consideravam um local de arquitetura fantástica e belezas naturais fabulosas. Agora, vamos imaginar que você irá preparar uma aula sobre a Babilônia e terá como desafio mostrar a seus alunos essas interpretações a respeito da cidade. Veja isso como é uma ideia legal. Você pensar sobre uma mesma sociedade a partir de perspectivas diferentes. Não é com a ideia de falar essa está certa ou essa está errada. Não. A ideia é problematizar, gerar questões, gerar curiosidade nesse aluno por meio da utilização de fontes diversas. Uma que parte da visão dos gregos a respeito da Babilônia. A outra que parte da visão bíblica a respeito da Babilônia. Vamos lá para a tela, por favor. Primeiro, então, aqui um trechinho, veja de quem é Heródoto. Então, essa visão grega a respeito deste local. Na região da Síria, situada ao norte da Mesopotâmia, em torno do rio Tigre, existem outras muitas e grandes cidades, mas a mais famosa e poderosa era a Babilônia. Então, o extenso tamanho que é próprio da cidade da Babilônia foi ornamentado como nenhuma outra cidade dentre as que nós mesmos vimos. Veja isso, Heródoto. Então, um nome importantíssimo dentro da cultura da civilização grega, ressaltando a dimensão da Babilônia, a beleza da Babilônia, os ornamentos da Babilônia e destacando que isso não é que chama atenção partindo somente das outras cidades que estão próximas a ela. Chama atenção comparando essa cidade com as cidades que nós temos. Perceba, é um encantar-se com a Babilônia, é um elogio à Babilônia, um elogio à sua estrutura, um elogio à sua organização, um elogio à sua beleza. Vamos agora ver outra fonte. Vamos para a tela, por favor. Aqui, segundo momento, uma visão bíblica a respeito do mesmo, a respeito da Babilônia. Na sua fronte estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Perceba que até aqui tem características semelhantes, né? A questão do adorno, a questão do ornamento. Tinha na mão uma taça de ouro, cheia de abominação e de imundície de sua prostituição.
Na sua frente estava um nome simbólico, Babilônia, o Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Veja, a questão estética também é ressaltada aqui no livro bíblico, mas a estética enquanto algo que deprecia, enquanto essa imundície, enquanto essa prostituição, ou seja, o mesmo lugar, ao mesmo tempo que encantou Heródoto, é visto de modo totalmente negativo na versão bíblica. É o mesmo lugar. O que muda? Muda quem está vendo. Muda quem está escrevendo a respeito. Uma questão tem em comum ao mesmo tempo, que é essa ideia do ornamento, desse esplendor. O que muda? Um vê esse ornamento, esse esplendor de modo muito positivo, o outro de modo negativo. Vamos lá para a tela, por favor. Resolvendo então essa SP, você poderá pedir aos alunos que pesquisem e apresentem um trabalho sobre os possíveis motivos de divergências entre os dois trechos, podendo, por exemplo, pensar sobre quando foi que essa visão de Heródoto foi escrita. Tem outras coisas que ele escreveu ou outros gregos escreveram a respeito da Babilônia? Quando foi que essa versão bíblica foi escrita? Há outros relatos a respeito? Perceba então esse trabalho com fontes, que é fundamental, é ponto de partida na ciência histórica. Nós não estamos falando aqui sobre achismos a respeito da Babilônia, não. É sobre você procurar fontes que tratem desse assunto específico e problematizar essas fontes, visando ter uma perspectiva a respeito dela. Fechamos esse bloco. Para essa interação, escolhi um assunto que diz respeito a tudo que nós falamos até agora. Vamos lá para a tela, por favor. Como você poderia ensinar seus alunos a respeito da importância das cidades e das capitais para as sociedades do Oriente Antigo? Pense um pouquinho a esse respeito.
poderia partir do próprio começo do processo de sedentarização. Então, essa passagem do nomadismo para o sedentarismo, que leva com o tempo também ao aumento da população, a questão das trocas culturais e comerciais que ocorrem, ao estabelecimento gradativo e diferente, de acordo com a sociedade que nós estivermos falando, de governos instituídos e a própria localização central desses governos dentro das cidades. Também pode-se pensar, por exemplo, em relação aos sumérios, a presença daquele muro ao redor da cidade e não ao redor da casa em si, né, do lugar em que uma pessoa, uma família mora em si, e sim a cidade como um todo. Então, para se pensar em coisas que continuam existindo até agora, comparando cidades da antiguidade com as atuais, e coisas que são bastante diferentes em relação às nossas sociedades atuais e às da antiguidade. Fechamos esse bloco. Antiguidade oriental e japonesa.